guarida, venha achar um lugarzinho no seu coração. Pai, oculta-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Guarda-nos pelo teu poderoso Espírito Santo. E que nesse tempo, Pai, que estamos reunidos na tua casa, quando vamos, ó Deus, aprender a tua palavra, assim como nosso coração está aberto, abra nossa mente, nosso entendimento. Ó Deus, aqueles que por acaso caíram aí na live, na transmissão, e agora, Senhor, estão nos acompanhando, abra, Senhor, o coração, abra a mente. Ó Deus, e que esta palavra venha ser bênção para a vida de cada um deles. Pai, nós outros aqui do templo, que o Senhor, ó Deus, esteja recebendo também o nosso louvor, a nossa adoração, esse momento, porque nós viemos aqui conduzidos pelo Teu Espírito Santo, para, ó Deus, aprender do Senhor. Nós pedimos assim, que o Senhor revele a sua santa palavra, a sua santa vontade, a sua grei, a todos nós, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Trago aos irmãos a saudação do nosso líder, o nosso presidente da convenção, presidente do campo de Cuiabá, e também membro da nossa mesa, da diretora da Convenção Nacional, pastor José Fernandes. Há pouco estivemos em reunião, os pastores, né? Terminamos agora nossa reunião, e ele enviou saudações a toda a igreja. Que o Senhor Deus esteja nos alcançando com a bênção que nós fomos ministrados pelo nosso pastor. Amém? Tivemos alterações de reuniões, de convenção, de datas, né? E nós estivemos alinhando algumas coisas. Foi muito proveitosa a nossa reunião hoje. Ao final, ele liberou uma bênção sobre nós, sobre a igreja. E eu recebi essa bênção para a nossa igreja. Amém? Eu creio que Deus tem algo muito especial para esse próximo semestre de 2021 para a igreja aqui em Cáceres. Eu recebo tudo isso. Amém? Seja alcançado com essas bênçãos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler e os irmãos observam. Portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Somente até aqui podemos assentar. Deus abençoe. Queridos, nós tivemos ministrando por algum tempo a série sobre o Espírito Santo. Durante esse período, nós aprendemos alguma coisa com relação à alimentação da nossa mente. O seu corpo é o que você alimenta. Nós temos, irmã Márcia, no mundo um número muito grande, um índice de desnutrição ainda, lamentavelmente. E a desnutrição, ela não é apenas por falta de comida, ela também é por falta de alimento saudável. Isso é muito sério. Em síntese, o nosso corpo é aquilo que nós alimentamos. Uma pessoa que alimenta bem vai ter um corpo saudável. Se essa pessoa se alimenta mal, ela vai ter dificuldades com a saúde do corpo.
Não é verdade? E comumente a gente precisa de entender que os alimentos saudáveis, eles não são todos gostosos, né? Qual que é mais gostoso, comer beterraba ou comer batata frita? Hein, Moélia? Melhor comer batata frita, não é? É bem mais gostoso. Qual que é mais gostoso, salada ou muita carne vermelha assada? Não precisa nem de falar, né? Qual que é melhor, Samuel, fazer um pedido de um prato de salada ou um baguncinha? Ô irmão, perguntar de baguncinha para Cacerense é para acabar, né? Quem está assistindo e não é de Cáceres ou não é mato-grossense, baguncinha é o mesmo x-salada, tá? É um x-bagunça, é uma bagunçada, tem de tudo no meio desse negócio. Mas aqui é comum, é natural a gente pedir baguncinha, né? Baguncinha. Então, assim, é comum, e a gente precisa entender, alimentos saudáveis nem sempre são alimentos gostosos. Comumente são alimentos que a gente tem dificuldade de comer bastante. Não é verdade? A gente tem dificuldades. Mas a gente precisa deles, sim ou não? E é comendo esses alimentos saudáveis que a gente vai garantir ao nosso corpo um estado de saúde legal, bacana. Né? Bacana. Irmãos, uma comida sem sal é ruim demais, é um negócio. É ou não é? Terrível de ruim. Eu não gosto. Aqui em Cáceres os irmãos gostam de arroz sem sal, né? É claro que faz uma outra combinação com sal que aí tempera, né? Obviamente. Mas irmão, não desce, irmão. Sem sal, sabe? Você coloca um pouquinho ali e tal. Mas o muito sal é saudável? Claro que não, né? Muito arroz é saudável? Claro que não. E aí falar isso para um goiano, irmão, é uma ofensa, né? É uma ofensa. Eu me lembro que a Emily era bem pequenininha, a gente pastoreava a cidade de Novo Biratã, e a Esté chamou a gente, irmã Márcia, para acho que foi a primeira vez que ela chamou a gente para comer algo na casa deles. E aí eles, com aquele protocolo do pessoal do sul, arruma a mesa, coloca os talheres certinhos, né? E aí é um prato para cada um, não sobra nem falta. Conta as pessoas. Hoje nós temos tantos convidados, Nilton. Vamos colocar aqui. Aí colocaram ali. E aí arrumaram. E aí a gente foi comer. Quando fomos comer, o Nilton disse assim, ó, mas Bate, a gente fez uma sopa aqui hoje, vamos comer aqui. Eu falei, beleza. Eu olhei a sopa assim, tinha muito caldo. Sopa bonita, né? A gente foi comer e separamos aquilo. A Emily olhou e tinha polenta, né? Tinha outras coisas. A Emily perguntou, tia Esté, cadê o arroz? Aí ela disse assim, ó, não combina o arroz com isso aqui, amadinha. Não combina? Ela falou, não, tem que ter arroz e tal. E até a gente explicar para ela que um bom goiano não come sem arroz, deu um trabalho medonho, né? Mas é cultural. Então assim, a gente às vezes acostuma comer mal e aí o nosso corpo padece. Sabia que a nossa mente é assim também? A nossa mente é bem assim. Nossa mente é assim. E a gente precisa trabalhar isso, porque além das promessas de Deus, tem também os nossos esforços. Eu vou repetir. Para além das promessas de Deus, é necessário os nossos esforços.
Quem tem promessa de Deus aqui? Tem promessa de Deus? Tem promessa? Eu não vou perguntar quais são as promessas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e agora você responda, seja honesto, seja honesta. O que você está fazendo para que as promessas se cumpram? Quais são os seus esforços? Né? Uma das coisas que a gente precisa fazer muito é estudar, adquirir conhecimento, né? E eu quero mais uma vez dar esse conselho à igreja: leia, queridos, leiam. Pastor, mas é muito ruim estudar, ler. Eu também acho, mas leia. Pastor, ler é complicado. Eu sei, mas leia. Dá sono, dá preguiça, leia. Faça alguma coisa. Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: a nossa mente, assim como o nosso corpo é aquilo que comemos, a nossa mente é aquilo que lemos. Tem gente que tem a mentezinha bem atrofiada, porque ele não acostuma a ler. Sabe, ele não aprende nada, ele não desenvolve nada, é atrofiadinho, porque ele não busca nenhum conhecimento. E quando a gente não conhece nada, irmão, a gente fica igual bananeira. Sabe? Aquele crente que não acostuma vir ao culto da palavra, não acostuma se alimentar da palavra, só gosta do movimento. Sabe, ele é um crente bananeira, por isso de vez em quando tu vê ele assim animado, rodando, tocando piorro assim, ó. E você fala: pastor, e aquele irmão? Era tão animado, tão fervoroso. É que ele só era fervoroso. Era a única coisa que ele tinha, era fervor. Não tinha um mínimo de conhecimento. O que aconteceu com ele, pastor? Adoeceu, criou uma broca no pulmão espiritual dele. E aí ele enrolou, deu Covid. E não sobreviveu. Covid na fé. Então assim, presta atenção numa coisa. A gente é aquilo, a nossa mente é aquilo que nós alimentamos. Assim como o nosso corpo também é aquilo que nos alimentamos. E aí, baseado nisso, nessa introdutória, eu quero ministrar aos irmãos esta palavra: mente renovada, vida transformada. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja do Senhor Jesus que estava em Roma. Portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo. Não, mas é assim mesmo. Os tempos mudam. As coisas... Esse pastor é muito retrógrado. Não, olha, esse pastor é das antigas. A gente precisa de inovar. Porque, olha, o bar fulano de tal faz assim. Né? Olha, o botequim não sei das quantas faz assado. Irmãos, as estratégias, elas precisam mudar, isso é verdade. Mas a nossa mente, ela não pode acompanhar aquilo que os outros acompanham, porque o mundo diz que é assim. Ora, o mundo está dizendo que a Bíblia é retrógrada. O mundo está dizendo que é preciso ressignificar a Bíblia. O mundo está dizendo que isso aqui, ó, não vale mais. Que isso aqui é um livro retrógrado. O mundo está dizendo que quem segue isso aqui é doido, é bobo. A pergunta é: você vai conformar com isso? Não, pastor, vamos ressignificar. E aí, irmãos, agora nós vamos ser uma igreja que nem Bíblia não lê mais.
pastor só para pregar aqui, irmãos, olha, segundo o filósofo fulano de tal, as coisas, segundo a filosofia, a arqueologia, a sociologia, segundo não sei quem, não sei quem, não sei quem, daqui a pouco, irmãos, a gente não lembra nem quem é Jesus mais. Desculpe-me. Percebe que a gente precisa tomar uma postura como crente, como servo de Deus? E qual é a postura, pastor? Não vos conformeis com este mundo. E olha que eu não estou dizendo aqui, me referindo a comportamento como, por exemplo, roupas e usos e costumes. Não estou me atendo a esse tema, não, nada disso. O que eu estou dizendo é que, muito além disso, existe pessoas conformando com este mundo. O mundo está dizendo que o seu filho, sabe, ele precisa de uma babá eletrônica, e aí ela fica ali te ensinando porcarias para os teus filhos, e você está concordando com aquilo. O mundo está dizendo que a mãe tem que deixar os filhos em casa e trabalhar, porque o mundo é de quem trabalha muito. E aí a mãe começa a trabalhar, irmãos, 12 horas por dia, o pai trabalha mais 12 horas por dia, e esse filho não tem tempo de ver a mãe e o pai, e ele convive com alguém que está ensinando coisas que não tem nada a ver daquilo que você aprendeu e quer ensinar para ele. Isso é conformar com esse mundo. Eu preciso separar um tempo para o filho, para a filha, para a esposa, para o esposo. Eu não sei se os irmãos compreendem o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o modelo de mundo pregado é um, e a igreja precisa de entender que nós não podemos fugir da orientação bíblica, do que é orientação, ou o que é padrão para a nossa vida cristã. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isto é, você precisa renovar a sua mente, e aí renovar a sua mente aqui, não é dar o upgrade para você ficar igual o mundo. É exatamente na contramão do mundo que é a perspectiva cristã. A gente anda exatamente na contramão do pecado, na contramão das propostas malignas. É exatamente o inverso. Estão indo para lá, a gente está vindo para cá. Percebe que é diferente? E por que renovar, pastor? É porque às vezes a gente é tão induzido, porque a gente está na terra, sim ou não? A gente precisa conviver com hábitos da terra, sim ou não? Mas às vezes esses hábitos vão nos induzindo, e de repente a gente começa a caminhar no mesmo sentido, e a gente, opa, peraí, eu preciso renovar de novo minha mente. Eu preciso caminhar na contramão. Essa paradinha para o diálogo, para ganhar esta pessoa, é só para que ela ande comigo, não eu andar no sentido inverso da minha fé. Então, preste bem atenção, mente renovada, vida transformada. Primeiro, uma mente constantemente ligada a fontes celestiais. Como ter uma mente renovada? Como ter uma vida transformada? É ter uma mente, olha só o que é mente renovada, é ter uma mente constantemente ligada à fonte celestial. Qual é a fonte que alimenta? Qual é a fonte que alimenta a sua mente? Nós temos aqui, ó, no teclado, a gente tem aqui, ó, ele é alimentado por uma fonte. Dá para aproximar aqui, João? Olha, aqui tem uma fonte.
aqui tem uma fonte. Veja bem. Essa fonte aqui, ela está alimentada na energia 110. 110 volts. Ela libera uma energia para esse teclado de 12 volts. Esse aqui está funcionando no 12 volts. É isso mesmo? Não. É, 12 volts. Os irmãos acham que ele funcionaria numa energia, numa fonte inferior a 12 volts? Hã? Funciona, João? Tem como funcionar? E se eu colocar aqui então, por exemplo, essa mesma fonte aqui consegue alimentar o meu PC ali. Só que para alimentar o PC é 19. Os irmãos acham que se eu tirar o do PC lá, que é uma fonte igual, idêntica, e colocar aqui no 19, vai ou não vai queimar essa entrada de energia do teclado? Queima? Às vezes não queima, mas danifica, né? Às vezes não chega, como diz o cancerense, não chega de queimar, mas chega de danificar, né? Às vezes chega, às vezes danifica. Então veja bem, sem essa, eu liguei aqui, ó, não funcionou nada. Funcionou nada. E não é porque está desligado lá não, porque está ligado aí, não está, Kelvin? Está ligado. Funcionou nada. Mas aí, eu pego aqui, pego a fonte, liguei aqui. Já mudou, não mudou? Já funcionou. Já funcionou. Então, presta atenção numa coisa. O que faz funcionar ali é a alimentação. A alimentação. De uma fonte. De uma fonte. A nossa mente, ela é alimentada por fontes. A pergunta é, qual é a fonte que alimenta a tua mente? Eu disse que a sua mente, ela é estimulada, eu disse outro dia na série que ministrávamos, que a sua mente, ela é estimulada pelo que você vê. Ela é estimulada pelo que você come. Ela é estimulada pelo que você pega. Ela é estimulada pelos seus sentidos, pelo que você escuta. Assim, irmão, uma mente assim, de cedo até às 18 horas, das 7 às 18 horas, ouvindo a irmã Marília Mendonça. Como é que fica essa mente? Hã? Assim, essa mente, assim, irmãos, um ouvido que passa o dia todinho, irmão. O dia todinho, não, mas o dia todo, presta atenção. Ele não escuta outra coisa a não ser o irmão safadão. Como é que fica, irmão? Não, hoje eu não vou ouvir o irmão safadão, eu vou ouvir as irmãs coleguinhas. As coleguinhas de Cristo. Pastor, é pecado eu ouvir música? Depende. O que essa música está falando? O que essa música diz? Qual é a letra? Isso diz muito da fonte que a sua mente está conectada. Repare, eu vou repetir. A sua mente é alimentada pelo que você escuta também. Uma porcaria, agora a sua mente vai ser uma porcaria. Lembra que eu disse no início que o nosso corpo é o que nós alimentamos e a nossa mente é o que ela se alimenta? Então
Então, o que alimenta a nossa mente? Qual é a fonte? Ela é terrena ou ela é celestial? Porque eu preciso assim, eu estou com os pés na terra, mas a minha cabeça não pode esquecer os céus. Não pode esquecer os céus. Senão agorinha na terra eu vou caminhar aonde os céus não gostariam que eu caminhasse. Eu vou ir aonde os céus não autorizou os meus pés ir. Olha o que diz. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai, alguma tradução diz pensai nas coisas que são de cima. É assim que diz na sua? É? Que são de cima. É porque o céu é para cima. Para onde que está o inferno? Aonde a Bíblia diz que é o inferno? Para baixo. Pastor, isso tem base científica? Claro que tem. Claro que tem. Já me disseram, eu estudei outro dia, dizendo que no centro da terra tem fogo. Roupa, uma confirmação teológica. O céu é para cima. Olha a orientação aqui, ó. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em quais coisas você está pensando? Qual é o seu pensamento diário? Porque aí você começa a pensar naquilo que você se alimenta. Não é assim que eu disse? Não foi assim que nós aprendemos? E o que é que você está pensando todo dia? Isso diz tudo do que você come, do que você alimenta a sua mente. Isso diz tudo do que você vê, do que você escuta. Isso diz tudo do estilo de live que você assiste. Isso diz tudo do que você lê, do que você estuda. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ler só a Bíblia e eu não posso... Não, irmãos, tem muitos bons livros. Muitos bons livros. E de todas as áreas que você quiser estudar. Tem bons livros, bons livros. E em todas as áreas, a irmã Márcia deixou a faculdade tem pouco tempo. Tem livro lá que é espinha de peixe, né, irmã Márcia? Tem que comer só a carne e largar algumas coisas. Mas não tem muitos bons livros lá que dá para comer quase que tudo ali? Tem bons livros. Eu não estou dizendo que você tem que ser bitolado e a única coisa que você pode estudar na Bíblia, na vida, seja a Bíblia Sagrada. Não. Só é feio para quem é cristão ler todo o livro no mundo e nunca ter lido a Bíblia. Isso é feio. Irmão, vou falar mais uma vez aqui. Um cristão que nunca leu a Bíblia por completo, ele precisa tomar brilho. Precisa ler. Pastor, isso é uma facada em mim. Então, toma atento. Vai ler. Vai ler. Lá em casa, todo mundo é instigado a ler a Bíblia. Por quê, pastor? Ah, pastor, mas o senhor é família pastoral e tal. Não, não é por isso não. É porque nós somos cristãos. Precisamos conhecer aquilo que defendemos. Para agora alguém não chegar aqui com a heresia, e aplicando a heresia, e eu ser levado por toda a roda, todo o vento de doutrina. Eu preciso de estar embasado na palavra, eu preciso de me sustentar nisso aqui. Então, se eu não conheço isso aqui,
eu vou ser tentado facilmente. Então, a primeira coisa que uma mente transformada gera para a vida de transformação é pensamentos de coisas celestiais. Pensamento de coisas eternas. Porque tem gente, irmão, que ele só pensa nas coisas da terra. Ele só pensa no dinheiro da Mega Sena, no dinheiro da Telecena, sei lá, tudo que é cena. Ele só pensa nos números não sei das quantas, ele só pensa no Telex Free, ele só pensa no que mais? Nesses negócios todos aí, marketing multinível, ele só pensa, ele não sabe pensar um pouco em cada coisa. Ele está tão bitolado, ele está tão ligado, que ele só pensa das coisas da terra. E eu preciso alimentar mais espiritualmente a minha mente. Alguém, irmão, que não se alimenta da palavra, a sua mente, ele fica uma pessoa perigosa. Porque aí ele vem para a igreja e ele fica mais crente do que os outros. Aí ele começa a ver coisa onde não tem. Ele começa a ver revelação onde não tem revelação. Ele começa a ver demônio onde não é demônio. E o pior, ele deixa de ver o demônio quando é o demônio. E aí é uma coisa grave. Porque aí é o demônio e ele está brincando achando que não é o demônio. Dando lugar à carne. Então assim, a gente precisa de colocar a nossa mente, de colocar as nossas forças na busca daquilo que são de cima, naquilo que são de Deus, naquilo que vem de Deus. Porque as coisas de Deus, elas revelam as coisas da terra, sim ou não? Eu estou vendo, a ciência vai... Irmão, não é assim? A ciência descobre uma coisa, de repente você fala assim, poxa, eu já ouvi o pastor falando sobre isso. Já aconteceu isso com vocês? Falar assim, poxa, parece que eu já ouvi o pastor falando sobre isso. Agora veio a ciência e está dizendo sobre. É porque a Bíblia já dizia. E aí eu estava dizendo para os irmãos. Percebe que quando a gente busca em Deus, quando a gente se apega nas coisas de cima, você percebe o quanto a gente sai na frente? Pastor, o senhor está ensinando a gente não estudar, não correr atrás. Não, querido, estou ensinando os irmãos a estudar, correr atrás, é isso mesmo. Mas não esquecer das coisas que são de cima. Não esquecer de se alimentar constantemente do Senhor, da palavra. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Coma isso aqui, querido. Ó. Se alimente disso aqui. Ó. Esteja alimentando disso aqui. Todos os dias. Coma. Comece hoje. Vai amanhã. Depois, pastor, eu tenho uma dificuldade. Vai exercitando. Você vai aprender. Você vai ver que vai chegar um momento que você vai estar comendo tanto da palavra de Deus, que isso aqui vai mudar a sua vida. Vai transformar a sua vida. 2. Uma mente renovada é uma mente que constantemente é abastecida com combustível espiritual. Isso aqui é relevante. Combustível. Porque, irmãos, o combustível é que faz a gente se deslocar, sair do lugar. Se não tem combustível, só se for empurrando, né, Samu? Se for empurrando, ainda sai um pouquinho. Mas, irmão, quem é que dá conta de andar no empurrão a vida toda? Um casamento andando por empurrão, irmão, chega uma hora que ele acaba, sim ou não? Um namoro no empurrão, acaba, sim ou não? Assim é a fé. Irmão, você tem um funcionário lá no seu negócio, que ele só caminha no empurrão, aos empurrões. Tu acha que ele vai ficar muito tempo trabalhando nessa empresa? Vai não, irmão. Logo acaba. E se for na rede pública? Logo ele arruma um atestado.
Aí a boca tem poder para a vida e para a morte, é ou não é? Aí ele começa a dizer que está ruim, e logo ele fica ruim mesmo. Morre cedo. Fica ruim logo. Né? Olha o que diz Paulo, o apóstolo, aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, meditai nestas coisas. O combustível está muito mais relacionado à nossa meditação. Aquilo que nos instiga a pensar. Aquilo que nos leva a pensar, a raciocinar. Então, uma mente abastecida de combustível espiritual, ela vai pensar em coisas mais sérias, sim ou não? E você imagina, irmão, um irmão aqui na igreja, pensando assim, ó, parado assim, ó, com o olhar longe para o horizonte. Você fala assim, você está pensando em quê, rapaz? Não, eu estou pensando no Free Fire que eu vou jogar amanhã. Funciona, irmão? Você está pensando em quê, rapaz? Eu estava aqui pensando, pastor. A mega... Irmão, cara pensando longe. Você fala, em que você estava pensando, pastor? Como dizemos em Goiás, na morte da bezerra. Irmão, dá futuro? Fala a verdade, seja honesto. Dá futuro? Eu conheci um sujeito, e aí ele era metido artista. Ele gostava de escrever umas canções, e ele era meio malucão para escrever uns trem. Ele gostava de ganhar umas oportunidades na igreja, cantava, e vinha fantasiado de Homem-Aranha, cantar na igreja. Meio doido ele. E um dia eu cheguei na igreja, ele estava sentado na porta, e eu fui para passar, não tinha jeito de eu passar, ele estava na frente. Atravessado assim. Aí eu falei, esperei ele desconfiar, ele não desconfiou, ele estava olhando assim, longe assim. Aí eu chamei ele, falei para ele bem assim, você está pensando em quê? Ele falou bem assim, ô pastor, eu estou aqui imaginando em qual área que eu vou poder empregar o senhor quando eu for dono, proprietário do Grupo Globo de televisão. Porque eu ainda vou ser dono desse grupo. Eu vou ganhar muito dinheiro. Eu estava pensando onde que é que eu posso empregar o senhor. Irmão, fala a verdade. Esse tipo de pensamento vai levar esse sujeito a algum lugar, irmão? Pelo amor de Deus. Pastor, e ele trabalhava com o quê? Com nada. Fazia bico. Carpia, roçava. E ele estava dizendo que ele ia ser o... E eu falei, moço, mas ele falando bem assim, não, mas Deus vai me dar. Uma hora dessa Deus vai aparecer aí, vai me dar. Vai te dar o quê? A Rede Globo. Eu falei, irmão, você não está certinho, não? Não está. Qual é o combustível que alimenta o seu pensamento? Para com isso, rapaz.
olha o texto que nós lemos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdade. Irmão, uma situação dessa pode ser verdade? Está muito distante, é muito. Isso aqui, irmão, é só Deus mesmo se descer lá e entregar para ele, porque, ou depois que falir. Mas olha aqui, olha, tudo que é verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E é interessante aqui, porque então, pastor, tudo que se eu então desejar ser famoso, buscar boa fama, buscar essas coisas, aí logo em seguida vem, ó, tudo que é amável, tudo que é, se há alguma virtude e algum louvor, medite nisso. Não, pastor, isso não tem virtude alguma. Larga a mão, irmão. Isso não vai dar louvor nenhum. Louvor a quem? A Deus, obviamente. Se não vai dar nenhum louvor a Deus, se não há nenhuma virtude nisso, para que eu vou gastar meus neurônios, irmão, pensando nisso? Eu preciso pensar em coisas que seja mais palpável para a minha fé. Pastor, mas esse rapaz tinha fé. Não, irmão, isso não era fé. Isso não é fé. Isso é uma... não sei nem o que falar. Eu preciso pensar em coisa mais palpável. Muito mais palpável. Do ponto de vista da minha fé. Imagina, irmão, é acreditar demais, achar que Deus vai perder o tempo de descer do trono dele, vir aqui, pegar os papéis, e ele falou, Deus é poderoso, pastor, para pegar os papéis da Rede Globo e passar para o meu nome. Irmão, tu acha mesmo que Deus vai perder tempo com isso? É como alguém que estava chamando o povo para orar e dizendo, irmãos, olha, é a unção do estelionato. Irmãos, venha porque eu vou orar com você, você vai levar esse óleo ungido. Para começar, não existe óleo ungido, irmão. Pelo amor de Deus, não me fala um trem desse, não. Óleo ungido? Se unge com o quê? Com óleo, não é? É ou não é? Um óleo ungido é um óleo que passou num outro óleo, então. É só pensar. Não existe óleo ungido. Existe óleo para unção. Aí alguém vem aqui que você vai buscar esse óleo ungido e você vai passar na porta do banco e Jesus vai perdoar a sua dívida. Irmão, Deus não é estelionatário. Pelo amor de Deus. Para com isso. Deus não vai perdoar a conta de ninguém em banco e zerar computador de banco, coisa nenhuma. Isso é mentira. Isso é ilusório. Agora, eu creio num Deus que abre uma porta para você ganhar o dinheiro e pagar a conta no banco. Isso eu conheço. Mas, irmão, para de coisa, de fantasia. Não tem louvor nisso. Que louvor tem nisso, irmão? Deus mexe com coisa errada? Claro que não. Então isso não tem louvor. Isso não glorifica o nome de Deus. Olha, eu devia a alguém, e aí eu vi o cara dando testemunho dizendo que devia no mercado. Aí ele foi pagar no mercado, quando ele chegou lá, o homem do mercado falou, não, eu não sei o que aconteceu, ontem mesmo eu estava com as suas notas aqui, hoje eu fui olhar, elas já estão pagas. Tem um PG nelas. Aí o cara falou, foi Jesus que veio. E pagou de noite, de madrugada, quando eu estava orando. Jesus veio aqui e pagou. Desceu do céu, entrou dentro do escritório do homem. Irmão, Deus é poderoso para resolver problema financeiro também, sim ou não? Mas tem umas coisas, irmão, que a gente não pode também, né? É cabuloso. Para com isso. E aí o texto orienta a gente a algo muito especial. Pense nas coisas que são do céu. Se ela tem virtude, se ela tem louvor, as coisas da terra, pense nelas também.
Mas se as coisas da terra não têm nem virtude nem louvor, irmão, larga a mão. Despreze. Você imagina uma roda de crente, irmão? Uma roda de irmãos, de servos de Deus, de cristão, de homens e mulheres de Deus discutindo BBB. Pense num negócio bonito, irmão. Sabe, pastor, porque agora e o fulano e a Beltrana e o ciclano e o ganhador de quê, irmão? Do BBB. Meu Deus, eu achei que era do céu. Aí você pode me dizer, pastor, mas eu não posso me ater com as coisas da terra. Claro que pode, irmão, eu sei exatamente o que aconteceu nessas coisas tudo, eu leio também, eu me informo também. Eu só estou dizendo que tem gente que está fissurado e é aquela coisa, sabe, irmão, isso não pode perder, eu não posso perder meu tempo pensando nessas coisas. É muito precioso meu tempo. Eu posso gastar tempo pensando, investindo meu tempo pensando nessas coisas. Não é investindo, é jogando fora. Olha, uma mente renovada, uma vida transformada, é uma mente constantemente renovada para um propósito divino. O que é isso, pastor? É o seguinte, você tem projeto, sim ou não? Você tem plano, sim ou não? Mas espera aqui, você sente que os seus planos fundem com os planos de Deus? Com a vontade de Deus? Ô, irmão, como é bom a gente misturar os nossos planos com o de Deus. Quando eles misturam, irmão, isso faz a diferença. Agora você quer ver ruim é quando eles são água e óleo. O de Deus é um e o meu é outro. E o trem não vai. Fica parecendo empurrar carro, irmão. De dois empurrando, um na frente e outro atrás. Não sai do lugar. Fica no mesmo lugar. Não sai do lugar. De vez em quando um tem um pouquinho mais de força, dá um empurrãozinho para lá. Mas aí ele perde um pouquinho de lá, empurra para cá. No final das contas, fica tudo no mesmo lugar. Só esforço perdido. Então, irmão, olha, eu preciso estabelecer propósito para a minha vida? Sim, claro. Mas os meus propósitos coincidem com os propósitos divinos? Olha o que diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente de Cristo, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmão, isso aqui é uma coisa fantástica para a gente encerrar. O mundo, ninguém conhece a mente de Cristo. Agora você não conhece, você tem a mente de Cristo. Vou repetir. De repente você entende. O mundo não conhece a mente de Cristo. Só que você tem a mente de Cristo. A sua aliança com Deus te permitiu ter a mente de Cristo. Pensa como Cristo. Irmão, olha, a gente tem a mente de Cristo. Por quê, pastor? Porque a gente se alimenta disso aqui. Aí Cristo vai orientando, de repente, irmãos, a gente vai sendo orientado e a gente vai, sabe, e a gente vai, aí fala, poxa, mas daqui a pouco o irmão investe numa área e alguém fala assim, poxa, por que você investiu nessa área? Você estudou alguma coisa, você leu alguma revista, alguma pesquisa, soube que daria certo? Não, eu me atinei para aqui e comecei a orar, e o pastor começou a orar também, a igreja orando, e de repente eu investi, Deus começou a me honrar. Tá, mas isso aqui é a bola da vez. Não, foi Deus, é porque tu tem a mente de Cristo. É porque tu tem a mente de Cristo. Nós tivemos uma grande crise em 2016, e eu vinha, 2015, 2014, eu vinha falando para a igreja sobre isso, muito. Aí um dia o irmão perguntou, pastor, o senhor entende de economia? Eu falei, não.
O senhor estudou economia? Não. Então por que o senhor falava? O senhor tinha lido aonde? Qual era a fonte? Não, irmão, é que a gente tem a mente de Cristo, a gente vai vendo as coisas se desenhando. E de repente Cristo vai orientando, e a gente vai orientando as ovelhas de Cristo. Muitos dos irmãos aqui enfrentaram aquilo preparados para sobressair lá na frente. Aliás, nós temos irmãos que foram abençoados naquela ocasião. O que eu estou dizendo aos irmãos? Irmãos, você é diferente do mundo, você tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo, você faz como Cristo, sabe, você ajuda pessoas como Cristo ajudaria, você vai nos lugares como Cristo iria, você faz as coisas como Cristo faria, isso faz a diferença. Por quê, pastor? Porque a mão de Deus se volta para você. Você precisa de mais do que a mão de Deus sobre a sua vida? Você precisa mais do que a unção de Deus na sua vida? Você precisa de mais do que a graça de Deus para a sua vida? Você não precisa de mais do que isso. Sabe, é uma mente constantemente abastecida com combustível espiritual. Sabe, se alimenta de coisas espirituais. Pensa em coisas. Não se desliga de coisas da terra, porque nós estamos na terra. Mas, se for verdadeiro, se for respeitável, se for justo, se for puro, se for amável, se for de boa fama, e se houver alguma virtude, algum louvor, estou junto. E por fim, uma mente constantemente renovada para um propósito divino. Querido, Deus tem um propósito excepcional, lindo para a sua vida, para a igreja de Jesus na terra. Amém? Amém, queridos? Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte do propósito de Deus. Pense comigo, você tem a mente de Cristo. Sabe, Deus vai te ajudar nos seus investimentos. Quando você, sabe, menos esperar, Deus vai estar fazendo na sua vida, porque a tua mente é de Cristo. Você vai investir como Cristo, vai pensar como Cristo, vai fazer como Cristo. Irmão, você tem a mente de Cristo. Pense nisso, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. É a mente de Cristo que te faz vitorioso, vitoriosa. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus o Cristo, nós oramos agora ao Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos orientado pela Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, hoje nos ensinou que alguém, ó Deus, que tem a mente renovada, é alguém, Pai, que tem também vida nova, vida transformada. E nós, ó Deus, queremos a cada dia, a cada manhã, renovar as nossas alianças contigo, renovar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a nos pautar pela Tua palavra, fazer a Tua vontade e andar conforme o Teu desígnio. Ó Deus, não queremos nos desviar para a direita, para a esquerda. Queremos prosseguir, ó Deus, no caminho rumo ao alvo. Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Pai, nós queremos a cada dia, ó Pai, viver o Teu propósito, o Teu projeto. Portanto, ó Deus, em o nome de Jesus, o Cristo e Senhor das nossas vidas, nós oramos ao Senhor. E nós Te agradecemos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor em gratidão pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por este culto, por esta palavra, e que o nome do Senhor seja em nós, por nós e através de nós glorificado. Amém. Graças a Deus. Você vai receber um envelope, se você trouxe a sua oferta, você vai devolver. Pastor, eu não tenho oferta. Amém. Deus vai te dar uma semente. Mas se você trouxe a sua oferta, você vai
entregar a sua oferta. Se você trouxe os seus dízimos, você vai poder devolver os seus dízimos. A você que está em casa, de repente você quer fazer a sua transferência, você pode fazer o Pix pelo a chave que aparece aí na sua tela. É o mesmo número de telefone aqui da igreja, 659-9631-3786. Essa é a chave. Você pode fazer a transferência aí e ser abençoado por esta oportunidade de dizimar e ofertar na casa de Deus. Se você não tem como fazer Pix, pastor, eu quero marcar